qual é a nossa maior tendência? A nossa maior tendência é, deixa eu olhar ao redor. Eu vou aprender, então, com as pessoas que estão ao meu redor. Só que aí a gente está tendo essa briga geracional e também de mundo, tecnologia, tá tudo diferente do que era. Aí eu olho meu tio, olho o outro, não, peraí, mas então, valor é ficar 20 anos numa empresa. Olá, seja muito bem-vindo ou bem-vindo ao RevoCast, o podcast da revolução da aprendizagem. Meu nome é Richard Show, sou CEO e fundador da Revo, e eu estou aqui com o Nilson Figueiredo, meu amigo. Agora sim, quer me tá? deixar Gostou? feliz, né? Gostou? Hoje ele quer me deixar feliz, né? E aí, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, né? No seu horário que você está escutando aqui o nosso RevoCast, mas Richard, vamos que vamos para mais um episódio e sempre trazendo um ineditismo aqui, né? Pois é, Nilson, eu queria até perguntar assim, você está se sentindo protagonista? Provocação boa, hein? Eu sempre me desafio, Pois é, porque assim... Eu procuro eu mesmo cuidar da minha carreira, por que será? O RH não cuida da sua carreira pra você, não? Eu não espero, não. Não? Não, eu não espero. Então você Eu sou bem egoísta. É? Tá bom, você é bem egoísta com a carreira. Então esse é um pouquinho o tema que a gente vai estar trabalhando aqui hoje, né? E como você falou, sempre buscando temas novos, episódios novos e pessoas aqui pra gente conversar totalmente novo. Vamos falar um pouco do episódio de hoje? Vamos lá. Então, imagina que você trabalha com T&D numa empresa e você certamente teve esse desafio. Como que você faz para o seu colaborador ser protagonista da sua aprendizagem? Ou melhor, da sua carreira? Você investe em cursos, disponibiliza mentorias, faz de tudo para o seu colaborador engajar e ser protagonista, mas não. O infeliz não faz e ainda reclama que T&D não faz nada. Certamente isso nunca aconteceu com você, né? Vamos combinar que isso só acontece lá na Finlândia, mas não na sua empresa. Quem dera. Estamos aqui com o mestre do protagonismo e do egoísmo. O grande influenciador de LinkedIn, o segundo melhor perfil da rede, obviamente só depois do meu, não é? E estamos aqui com o Luciano Santos, que além de ser um grande palestrante, ele é autor do livro Seja Egoísta com a Sua Carreira. Então, Luciano, seja bem-vindo ao RevoCast. Obrigado, pessoal. Obrigado, Richard. Obrigado, Nilson. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigado. Aí você falou uma coisa, Richard, que teve duplo sentido, né? Porque o infeliz é infeliz. Sim, é verdade. Não tem protagonismo da carreira dele. Mas daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Não é só o desgraçado, né? Aquele cara que não faz o que quer. Ele tá infeliz com a carreira dele, por isso que ele tá gostei. Né? Luciano, vamos lá. Queria começar perguntando para você. Por que isso acontece? O RH faz tudo, disponibiliza curso, mentoria, faz de tudo e tal, e o cara tá lá reclamando, falando que a pessoa não faz nada. Vamos começar apaziguando um pouco os corações dos RHs? Muita gente às vezes me procura, Richard, e fala: Luciano, eu tive aqui a minha pesquisa interna, e aí a gente tem uma dimensão de carreira e piorou. Tá ruim, não tá funcionando, tem um monte de reclamações. E eu já trabalhei, né, desde que eu fiz a minha transição de carreira, né, eu trabalhei muitos anos na indústria de tecnologia, fiz uma transição para trabalhar com o que eu chamo hoje de educação corporativa há um pouco menos de 3 anos, e desde então eu trabalhei com cerca de 150, 160 empresas. A maioria esmagadora para falar sobre processos de carreira, protagonismo, etc. E não teve uma empresa até hoje, não importa o tamanho, trabalhei com grandes varejistas, empresas de tecnologia enormes. Não teve uma empresa até hoje em que eu acessei, que eu olhei, que eles me passaram a pesquisa de satisfação, em que a dimensão carreira veio, que legal a empresa, está mandando muito bem. Nenhuma, eu não vivi nenhuma, eu não sei vocês. Não. Eu tenho certeza que também não. E por que isso acontece? Né? Tem muitas camadas. Vamos começar a tirar aqui todas as folhinhas. Tem muitas camadas, mas eu acho que a principal, existe uma falta de uma conversa primordial. Né? Se fala muito em, poxa, as pessoas estão insatisfeitas com a carreira, então eu vou trazer um treinamento, eu vou contratar um mentor, eu vou trazer aqui algum recurso, talvez eu dê ali uma verba para fazer alguma coisa na parte educacional, e eu vou lá e faço tudo isso, refaço a pesquisa de satisfação, o que acontece? Nada. Às vezes até piora.
E o que falta? Falta dar um passinho para trás e ter uma conversa primordial sobre isso. Ela está até fora da empresa, se for possível. Até fora das pessoas da empresa. Fora daquele RH. Alguém que possa virar e falar, a carreira não é responsabilidade da empresa. A carreira, o plano de carreira, não é responsabilidade do seu gestor. Não é responsabilidade do mundo externo. É sua responsabilidade. Então, o meu conselho, que eu sempre deixo para todas as empresas é traga essa conversa para a mesa. Antes do recurso, antes do treinamento, antes da mentoria, antes da pesquisa de clima, antes de qualquer coisa. Traga a conversa, traga a educação sobre os papéis de responsabilidade. Legal. Os papéis de responsabilidade. E isso dos dois lados, porque a pessoa acredita que a empresa é responsável, a empresa pega aquele feedback e ela acredita que ela é responsável mesmo. Ninguém é. E eu falo que se você olhar para a coisa de maneira prática, chega a ser uma maluquice. Isso tudo. Uma conversa de doido. Vamos pegar aqui uma das coisas que eu mais escuto de mentorados e das dores das empresas. A minha empresa não tem um plano de carreira para mim. Como que uma empresa... Vamos lá, vamos olhar para isso de maneira crítica. Como que uma empresa vai ter um plano de carreira para alguém de uma carreira que vai ter 40, 30, 40, 50 anos, a gente está indo para o futuro, vai saber, 70 anos, décadas de carreira, sendo que a gente passa ali em média, vamos pegar a indústria de tecnologia, 2, 3 anos. Uma empresa, isso não se conversa. E isso porque quando a carreira não muda, não é? A profissão não acaba, a profissão não muda, as atividades não mudam. Disrupção tecnológica, tudo que a gente está vendo. Então, é tudo muito caótico. Então, a responsabilidade é das pessoas. É dos profissionais. E qual é o papel da empresa? Começar essa conversa educacional. Mudar um pouco esse pensamento de que todo o mundo externo é responsável, menos eu. E tentar centrar os profissionais nessa conversa de que a responsabilidade da sua carreira é sua. A responsabilidade do plano de carreira é seu. O PDI é você que tem que fazer. Qual que é o papel da empresa? Dar um bom ambiente, bons recursos, te dá as ferramentas para isso. Te dá as ferramentas para que isso aconteça. Treinar muito bem os líderes, dar as ferramentas e as condições para que isso aconteça. E quando a gente consegue trabalhar essa mentalidade, aí que a gente consegue falar, opa, peraí, então é verdade, essa responsabilidade é minha, talvez eu não tenha que meter o pau na empresa o tempo todo na pesquisa de satisfação. Uma pergunta, você acha que tem muita vitimização? Eu fico pendendo, porque... Ao mesmo tempo que a gente olha para isso de forma crítica e fala, poxa, parece um certo vitimismo, né? Ao mesmo tempo, né? Ainda mais você, Richard, que é um cara que vem ali de uma família, né, de educadores, de pessoas que trabalharam com educação. Cara, eu passei mais de 2 décadas num sistema formal de educação. Sabe quando que viraram para mim e falaram, Luciano, você estudou tudo isso agora, inglês, comunicação, não sei o quê, mas você vai ter um negócio chamado carreira. Você vai ter que organizar essa carreira, você vai ter que planejar essa carreira, você vai ter um gestor. E você vai ter mais de um gestor, e todos eles vão ser completamente diferentes uns dos outros. Tem um negócio chamado política corporativa, tem um negócio chamado autorresponsabilidade. Ninguém me ensinou isso, Richard. Ninguém me ensinou isso. É curioso que... Não tá no colégio. Não tá no nosso currículo. Então você percebe... Pior do que isso, a gente é ensinado desde criança que o seu curso de faculdade é a carreira. Então você vai fazer medicina, você é médico. Carreira é essa. Você é advogado, você é isso. Tá? Em maioria das pessoas que até fazem ensino superior não trabalham com aquilo que estudou. E fora que tem todas essas outras coisas vertentes da carreira que não é a parte técnica, que é a parte do ser humano, de estar numa empresa, de ter tudo isso. Todos soft skills. Trocar, aprender. E aí, né, eu falo que, de novo, né, poxa, vítima. Né, então, vimos aqui, olhamos para trás, não existe educação. Então, quando não existe educação, eu fico um pouco... preocupado em falar vitimismo da pessoa. E aí piora, por quê? Falta de conhecimento. Porque quando a gente não tem educação, qual é a nossa maior tendência? A nossa maior tendência é, deixa eu olhar ao redor. Eu vou aprender, então, com as pessoas que estão ao meu redor. Só que aí a gente está tendo essa briga geracional e também de mundo, tecnologia. Tá tudo diferente do que era. Aí eu olho meu tio, olho o outro. Não, peraí, mas então, valor é ficar 20 anos numa empresa. Então, valor é obedecer meu chefe sem falar absolutamente nada, não apresentar ali talvez uma resposta crítica a alguma sugestão. Então eu começo a pegar ali hábitos e simular comportamentos de pessoas que vêm de outras gerações, vêm de outros mundos, já estão tendo dificuldades para entrar nesse mundo novo, e eu vou tentar emular isso no hoje. Dá merda. Sim. Dá merda. Sim. Não consegue compreender. E aí, por isso, de novo,
Lógico que a responsabilidade é das pessoas, mas eu acho que tem ali camada educacional e camada geracional, mudança de tecnologia, algumas coisas que estão acontecendo que eu reluto em falar que é só vitimismo. É porque, assim, tanto eu e você, a gente escreve bastante nas redes sociais. E eu tenho feito alguns experimentos sociais que eu adoro fazer, adoro criar polêmica nas redes, né? E eu tenho feito posts que traz aquela coisa do líder ser o malvado e que de fato tem muito e tal. Esses posts bombam. E eu trago posts que a pessoa tem que assumir responsabilidade porque o mundo é esse. Não só flopa, mas muitas pessoas criticam. O pessoal rejeita, né? Rejeita. Até tem engajamento, mas existe uma rejeição. É uma rejeição. E aí eu fico muito assim, as pessoas estão preparadas para assumir esse protagonismo ou elas ficam muito no campo do idealismo, a coisa tem que ser perfeita, tal, que infelizmente o mundo é difícil, infelizmente tem chefe difícil, mas o cara também não faz o dele. Você acabou de descrever um dos maiores motivos que eu fiz o meu livro. Sim. Foi exatamente por isso. A maneira como eu olho para isso, Richard, é como se as pessoas estivessem com vendas. Elas não conseguem enxergar ou imaginar situações diferentes do que elas percebem no mundo. É muito... A gente começa a entrar ali no que eu chamo de percepção versus perspectiva. Elas não conseguem olhar que existem outras maneiras de enxergar o mundo, que existem outras maneiras de pensar. Eu vou pegar um caso que eu gosto muito de contar. Uma vez uma mentorada minha começou a mentoria dela falando: Luciano, a minha gestora não gosta de mim, ela prefere outras duas meninas que tem lá no escritório, ela não gosta de mim, blá, 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 e me contou toda ali uma percepção e um olhar de mundo dela. E aí, em determinado momento da conversa, eu virei e falei: tá, e o que você já fez para melhorar o relacionamento com a sua gestora? Eu não fiz nada, quem tem que fazer é ela. E aí a gente teve uma conversa sobre isso. Eu falei assim: olha, eu discordo de você, deixa eu te falar por que eu discordo de você. A responsabilidade de construir um bom relacionamento entre gestor e direto é de ambos. É dos dois. São pessoas interagindo, tem cargos diferentes, mas são pessoas interagindo, colegas de trabalho interagindo. Então a responsabilidade é de ambos. E não só isso. Você fala muito dessas duas meninas que têm um relacionamento melhor com ela. Será que elas não fizeram isso? Será que elas não foram lá? Será que em algum momento elas falaram: nossa, eu preciso melhorar o relacionamento com a minha gestora, deixa eu colocar um pouco de energia aqui nesse relacionamento? Eu falei assim: é isso que eu te deixo pra pensar. E ela virou pra mim e falou assim: meu Deus do céu, eu nunca pensei sobre isso. Eu não conseguia nem imaginar isso. E é isso que eu falo. Então, as pessoas, elas olham pro mundo com suas únicas percepções. Elas não, e às vezes, não é que elas... mas ela poderia ter pensado assim: ela não tem a ferramenta para aquilo. Ela não consegue conceber que existe uma alternativa, que existe um mundo em que ela pode chegar para a gestora dela e falar: vem cá, vamos almoçar fora da empresa que eu queria conversar com você? Gestora, olha, poxa, eu vejo que o nosso relacionamento não é tão bom quanto poderia ser. O que a gente pode fazer para melhorar? Eu quero me esforçar, eu quero me comprometer a fazer isso acontecer. Olha só, gente, que atitude mais protagonista. Só que esse pensamento, esse futuro possível não existia na cabeça dela. Simplesmente não existia. Isso tem um pouco a ver com filosofia de vida e vivência e crenças. Às vezes tem um pouco da criação da família e tal. Porque realmente, às vezes a pessoa fica... Eu brinco que isso é como se fosse um veneno mental, né? Algumas pessoas têm, outras pessoas não têm, né? É igual a gente sempre fala. A gente já viu até na própria empresa. Às vezes duas pessoas, mesmo cargo, mesmo salário, mesmas condições de crescimento, tá? Uma pessoa, os dois não acham que estão bem na carreira, eles querem evoluir, né? Só que um acha, né, na mesma situação, na mesma condição, um acredita que, tipo, essa empresa não me dá chance, não me faz nada, logo quando me pedirem ajuda, eu não vou ajudar. Eu não vou ajudar porque, né, não vou ajudar porque eles não estão vendo que eu merecia mais. O outro fala assim: eu não estou na condição ideal, mas eu quero, quando me pedirem ajuda, eu quero demonstrar que justamente o meu valor é muito maior do que isso. E, portanto, quando me pedirem alguma coisa extra, eu vou mostrar que eu consigo fazer. E, assim, a mesma condição. E aí você vê, é uma questão de escolha, né? E um pouco de filosofia de como encara a vida, né? E aí, assim, a atitude, né, conta muito nessas horas, né? Total. E é exatamente esse, Nilson, o problema que eu vejo, sabe? Essa falta de repertório dos profissionais, né, de não conseguirem olhar para o mundo e expandir um pouco mais. E ao mesmo tempo ali, muitos deles são bombardeados, né, por discursos rasos, por mensagens
absolutamente sem pé nem cabeça, né? O Richard já deve ter visto essa, né? Outro dia alguém postou redes lá, sociais, como é que é lá, salário mínimo, esforço mínimo, então não vou, se eu ganho pouco, não vou fazer absolutamente nada além do que eu tenho que fazer. Esse veneno mental vai atrapalhar ela de conseguir outras coisas. Absolutamente. E vai fazer ela ficar ganhando salário mínimo. Vai fazer, ou nem ganhar salário mínimo, porque se você tá parado fazendo só o que você faz, você não se prepara, você não estuda, você não tá evoluindo, você tá na vanguarda da sua área, vai chegar uma hora que nem o salário mínimo tem pra você. Você vai ficar obsoleto. Não vai ter nada, você vai ficar obsoleto. E eu acho que o nosso papel como influenciadores, o papel como educadores, o papel das empresas, né, como RH, é tentar não só olhar para as ferramentas que precisam ser passadas para as pessoas, mas também incentivar essa cultura, esse pensar diferente, trazer essas conversas um pouquinho mais profundas, ajudar as pessoas a saírem de percepções únicas e começarem a ter perspectivas mais amplas. Sim. Porque se eu simplesmente jogar um monte de curso lá, eu não vou mudar esse pensamento. A minha provocação do vitimismo foi proposital justamente porque é o que acontece nas empresas. Os gestores, não, ele é vítima, sempre está reclamando, sempre está isso e tal. E eu acho que você trouxe muito bem, a pessoa nunca viu o outro lado. Nunca enxergou por outro prisma. E para o primeiro passo para ela ser dona da carreira, que é o que a empresa quer, né? Ela é dona e pode ir para outro lugar. Tá ótimo, mas ele pode ser dona e crescer aqui dentro. É melhor. Melhor ele do que não ser dono e ficar parado a vida toda. Então, a primeira coisa que tem que fazer, de fato, é mostrar que existe esse lado. Não é? Por isso que eu acho que até você tem feito bastante palestras sobre isso, para mostrar para os funcionários da empresa, pessoal, acorda. A empresa não vai cuidar de você o resto da vida. Sabe? A empresa, eu sempre falo muito isso, como você falou, a empresa é uma ferramenta para a sua carreira. E você está lá, não é, passando por aquela empresa naquele momento, daqui a pouco você pode estar em outro, ou se for muito bem, cresce na empresa. E eu concordo 1000%, Richard. E eu falo que esse pensar diferente, nessa nova maneira de olhar para as coisas, é lógico, é para os funcionários, mas a gente não pode esquecer que o RH é composto de funcionários. Também são, né? De pessoas também. Então, é um pensamento que precisa ser exercitado por todo mundo. Outro dia, eu estava numa empresa, eu fiz a palestra, depois a gente teve ali uma sessão de perguntas e respostas de 30 minutos, e uma pessoa do RH virou para mim e falou: Luciano, como que eu concilio o egoísmo com a carreira, com pensar no que é o melhor para a empresa? E eu até falei para ela assim, não vou responder a sua pergunta, e eu vou te dizer por que eu não vou responder a sua pergunta, porque a sua pergunta é uma pergunta falha. Ela pressupõe que é um ou outro. Então eu vou responder o que eu acho da sua pergunta ao invés da sua pergunta. Não existe contradição em se colocar em primeiro lugar e o que é o melhor para a empresa. Simplesmente não existe contradição. E por que não existe contradição? Perfeito. O que as empresas querem? As empresas querem profissionais que vão atrás de conhecimento, que se preparam, que criam cases incríveis, que têm boas práticas para trazer, que estão na vanguarda da indústria que escolheram trabalhar. Me fala uma empresa que não quer isso, Richard. Nilson, me fala uma empresa que não quer isso. Eu acho que tem uma. E é isso que é ser egoísta com a carreira, é isso que é ser protagonista com a carreira. Tem uma, Blockbuster. Né? Que morreu. Que não existe mais, exato. Então, você percebe como é uma pergunta falha? Né? Tem muitas perguntas falhas no mundo corporativo. Não, mas é fantástico. Porque não tem contradição. Não é excludente, né? Não é excludente. A pessoa, ela pressupõe ou eu sou egoísta ou eu vou fazer o melhor para a empresa. Exato. Né? E eu falo que tem o contrário também. Eu vejo isso muito acontecer. Aquela pessoa que... Né, eu falo que é a síndrome do crachá infinito. O que é a síndrome do crachá infinito? Não, eu vou ficar aqui para sempre. Nada vai acontecer. Eu peguei um nesses dias. A pessoa, 9 anos da empresa, não lembrava o último curso que tinha feito, não lembrava a última entrevista que tinha feito. Fazia parte de um time que já foi 11 pessoas, eram só 3. E eu falei para ele, você não consegue ver para onde está indo? Você realmente você não consegue ver para onde está indo? É muito claro para mim. Uma hora a empresa vai chegar para essa pessoa e falar assim, vem cá, deixa eu ver para você aqui. 9 anos, o que você fez de diferente? Você sabe nada diferente? Ou você virou caro. Ou porque você tem um jovem que está mais atenado, que tem mais tecnologia. Velho, caro e não está treinado, não praticou ali o lifelong learning, né? Não está ali atualizado na sua área de atuação. O que vai acontecer com essa pessoa? Acabou, vai embora. Então você percebe? Então as empresas também não querem essas pessoas. As empresas não querem. Às vezes a gente tem ali um caso, poxa, mas saiu da empresa por causa do protagonismo. Acontece, gente. Todo mundo que está aqui nessa sala já trocou de emprego um dia e vai trocar. Isso é parte do processo. Mas a ausência desse protagonismo, a ausência de pensar na sua carreira e de ser o melhor profissional, para mim é muito mais custoso para as empresas. Perfeito. Falamos aí o primeiro passo, que é trazer clareza sobre papéis de responsabilidade, sobre enxergar o outro lado, né? Trazer educação sobre isso.
Mas o que mais que a empresa pode fazer? Vamos falar ou de programas, ou de oferecer, o que é Eu vou uma boa prática? eu vou puxar uma sardinha agora, não é nem para o que eu faço. Richard, Além de contratar o Luciano porque eu como palestrante. vejo... Não é nem brincadeira. isso, não é nem isso. Isso pode fazer também. Isso está acontecendo naturalmente. Isso está acontecendo naturalmente. Eu falo que, além de começar essa consciência com todas as pessoas, eu vou estressar algo que eu sempre falo. Todas as pessoas incluem os líderes. Perfeito. Principalmente os líderes, que às vezes são colocados ali lateralmente. Quando a gente olha ali os processos de... Né, por que a gente tem que pensar no protagonismo, ser mais egoísta, um dos principais sintomas que eu quero... Nossa, um pouco forte, vou falar agora, curar né, com as ideias que eu trago, é tirar as pessoas da insatisfação. A gente olha, né, vocês têm esses dados também, tenho certeza. A maioria das pessoas são insatisfeitas com seus trabalhos. Sim. Isso não é uma coisa brasileira, isso é global. Independente da geografia, independente da indústria, independente da maturidade dos profissionais, qualquer pesquisa que você achar sobre o tema vai cair no mesmo lugar. A maioria está insatisfeito, né? A gente tem desdobramento, insatisfeito, desengajado, quer ir embora, né? Um monte de coisas. E quando a gente olha os motivos dessa insatisfação, o principal, consciente, tá? Não é o real. O principal, liderança, gestão de pessoas. Então, o meu segundo conselho sempre para as empresas é legal, vamos levar a consciência sobre os papéis de responsabilidade. 2, precisamos treinar os líderes. Precisamos criar líderes mentores. Precisamos criar uma geração de líderes que conseguem não só transmitir essa mensagem para elevar a consciência, mas que possam ajudar as pessoas nessa jornada de desenvolvimento, nessa jornada de criar novos talentos e evoluir os nossos talentos. Né? E existe uma grande problemática, você acabou de falar, né? Você faz um monte de teste aí do chefe ruim, do chefe que não faz nada. Quando a gente olha para os números, eles são assustadores. Treinamento de liderança, é assustador, gente. Burnout, tudo burnout, isso né? O que eu fiz pro livro faz 3 anos já, mas eu vi um recentemente que era muito parecido. É quando eu fiz a pesquisa sobre satisfação, que eu vi que o gestor, né, a maioria das pessoas insatisfeitas apontam para o gestor como a causa dessa insatisfação, uma sub-pesquisa que eu fiz foi um grupo de 6.500 gestores que gerenciam pessoas, e eu perguntei para esses gestores, depois que você sentou numa cadeira de gestão de pessoas, você já fez algum treinamento para isso? Só 2 de cada 10 gestores fizeram, 20%. E mesmo assim, não vou nem falar sobre os 20%, que você olha ali é raso, é incompleto. Então, ou seja, você tem uma geração gigantesca, um problema sistêmico de gestores que não são treinados. E esses gestores não treinados não conseguem levar a consciência das pessoas, não conseguem ser bons mentores, não conseguem comunicar, não conseguem fazer one-on-ones poderosos. E isso tudo atrapalha o que a gente está conversando. Isso atrapalha em tentar curar essa questão dentro das empresas. Então, a segunda coisa que eu sempre recomendo, Richard, é bota uma lupa na sua liderança. Como que está o treinamento desses caras e dessas pessoas? Como que eles estão desenvolvidos? Você está pensando em habilidades da vanguarda que são muito importantes para esse mundo caótico que a gente está vivendo e que gera um monte de ansiedades, ou não? Então, se a gente não olhar para essa liderança com um pouquinho mais de cuidado, vira um círculo vicioso. Porque eu tento levar a consciência, cai na máquina de moer gente e nada é resolvido. E para você trouxe esse conceito de líder-mentor. Explora um pouco isso. Eu vou pegar um exemplo. Outro dia, um gestor sênior, razoavelmente sênior, pediu para falar comigo, marcou uma mentoria, e ele me trouxe a seguinte problemática. Luciano, eu não consigo conectar com o meu time. Cara, não consigo conectar, a gente não tem o que eu chamo de intimidade corporativa, tá muito ruim. Ok, legal, que bom que você está procurando um tipo de apoio para isso. Vamos conversar sobre alguns processos que você tem com o seu time. Eu perguntei, como que estão os one-on-ones? Você faz one-on-ones com o seu time? A gente tem marcado uma vez por mês, mas a gente faz quando dá. Falei, mas por que não daria? Às vezes tem outras prioridades. E aí eu já dei a primeira cutucada na mentoria para ele. Falei assim, eu queria que você me falasse aqui 2, 3 motivos, 2, 3 razões para você não gastar tempo de qualidade com a responsabilidade mais importante que o gestor tem. As pessoas. Me dá aqui 2, 3 exemplos. Nossa, agora tô com vergonha, não sei o que falar. E assim, o que eu vejo assim, com os gestores, Richard? Não existe um pensamento, não existe ali uma estrutura de olhar para a coisa toda e falar, peraí, um dos papéis que eu tenho como gestor é ser um bom mentor. É comunicar com eficiência, é dar feedback estruturado, é ter ali uma frequência de one-on-ones de qualidade, tempo com as pessoas que eu estou lidando e uma série de outras coisas importantes que a gente precisa fazer. Eu estou fazendo isso? Não. Você pergunta, até parei de fazer isso, dou treinamentos para liderança também. Eu falo, pessoal, vamos lá.
que está dentro do escopo de gestor, tirando estratégia, números, etc. O que as pessoas não sabem falar? Bater meta. Não, meta tá fora. Volta a meta. Mesmo falando que tá fora, volta a meta. Pouquíssimas pessoas falam, não, eu preciso saber dar feedback estruturado. Não, eu preciso comunicar com muita eficiência. Não, eu preciso saber conectar as pessoas internamente, criar ali uma rede network. Poxa, eu preciso ter ali eu preciso inspirar as pessoas, eu preciso respeitar, eu preciso ter uma escuta em processo de mentoria, uma das coisas mais importantes. Eu preciso ter uma escuta ativa. Os gestores não sabem nem listar as coisas que são importantes. Imagina então fazer. Sim. Então você percebe? Então quando eu falo sobre líder mentor, é um conjunto de responsabilidades que todo líder precisa ter na sua caixinha de ferramentas e são habilidades que a gente não conversa e que a gente deixa solto. Então um vai aprender a dar feedback, o outro não vai, um comunica bem, o outro não comunica, né? Um cria ali conexões boas, o outro não cria, um escuta bem, o outro não escuta. Mas e vamos ver o que vai dar. No fundo é o líder que está preocupado com o seu time, está desenvolvendo o seu time para extrair o máximo. Acho que além das tarefas operacionais, além do dia a dia, né? Falar um pouco dessas coisas que muitas de carreira. pessoas chamam de líder coach também. Mas não dá para dissociar um do outro. Né? Como que peraí, eu não vou fazer essas coisas porque eu tô preocupado com a meta. Como? Me explica como que você vai bater a meta sem dar feedback, sem comunicar, sem estar junto com o seu time, sem escutar o que tá acontecendo. Como você vai bater meta? Até bate, mas com sangue. Bate com sangue. Vai bate nas pessoas, né? Bate nas pessoas. Não é sustentável, né? Porque ele vai bater acidentalmente, quero ver sustentar essa consistência, né? Não é sustentável, exatamente, não é sustentável. E quando a gente fala, né, Richard, você trouxe um ponto muito importante agora, né? Quando a gente fala de líder mentor, eu não tô falando de liderança humanizada, essa liderança das flores, não é nada disso. Quando a gente fala sobre o líder mentor ou uma liderança humanizada, eu tô falando de produtividade, eu tô falando de lucratividade, eu tô falando de moral, eu tô falando de coisas que vão impactar o business diretamente. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu vim de 2 Big Techs. Eu trabalhei no Google e trabalhei na Meta. Facebook, Instagram, toda a família de aplicativos. E as duas têm uma metodologia muito parecida de liderança. O que é essa metodologia? Existe um sistema interno em que o gestor é avaliado por todas as pessoas do time. Por todas as pessoas do time. Se você tem mais do que 3 pessoas, isso é anônimo. Os 2 sistemas são iguais. E aí você me pergunta, mas quais são as perguntas que são feitas lá na avaliação? Se bateu meta. Não é nada disso. Esquece, o business está avaliado de uma outra maneira. As perguntas que são feitas sobre o seu gestor. O seu gestor cria as conexões que você precisa dentro da empresa? O seu gestor dá feedback com frequência? O seu gestor comunica de maneira clara? O seu gestor escuta quando você precisa falar alguma coisa? O seu gestor cria as conexões com outros times que te permitem entregar o seu trabalho? O seu gestor mostra respeito para você? O seu gestor tem um olhar diverso para o time, ele incentiva a comunidade, a troca de ideias. Olha as perguntas que são feitas. Sim. E aí você fala, não, mas é o Big Tech, quer ser boazinho. Nada, não tem nada de bonzinho. Sabe por que eles fazem isso? Porque eles sabem que um gestor que comunica bem... Isso é resultado. Exato. Um gestor que faz tudo isso, entrega mais. Tem vários projetos, projeto Oxigênio do Google, vários projetos que mostram isso. Então não é ser bonzinho. Quando a gente fala de um líder mentor, de um líder coach, de um líder humanizado, é um líder que dá resultado. Sim. É um líder que vai entregar a meta, que vai ser criativo, que vai revolucionar a empresa. Você citou o projeto Oxigênio. É curioso, é um projeto, para quem não conhece, que o Google foi fazer pergunta, será que a gente precisa de gestores? Não é? E falou, a gente tem engenheiros melhores do mundo, tal, vamos botar eles sem ter gestores. E aí viram que o business até vai bem, mas o que vai mal é a parte de feedback, de carreira, tal, e isso acaba fazendo o business ir mal. E aí, no fundo, o resultado foi, precisamos sim de líderes, só que precisamos de líderes com tudo isso que você falou. Tudo isso, né? Exatamente. Então é curioso. E uma coisa que dá bastante até orgulho aqui no lado gestor da Revo, né? Que a gente vem implementando isso dentro da empresa. Então, na Revo, a gente tem avaliação de desempenho, avaliação do líder, a gente tem um programa enorme de treinamento de líder. Tudo isso que você fala, eu falo também, a gente bota isso em prática na empresa. E a gente vê os resultados disso. Sim. Né? A gente tem crescido absurdamente nos últimos anos. Estamos com 35 líderes, 200 funcionários na empresa, que poucos anos atrás era pequenininha, tinha 20 pessoas. E o principal, a chave de mudança foi esse investimento no líder para ele poder crescer com o time. Então, a gente vê que isso dá muito resultado. Agora, evoluindo um pouquinho a nossa conversa, a gente falou um pouco da empresa, o que a empresa pode fazer, dos líderes. Agora eu queria trazer luz para o colaborador. Tá? O que ele precisa fazer para ter mais protagonismo na carreira?
A primeira coisa, antes de qualquer curso, qualquer conversa, tenha reflexões sobre a sua carreira. Um dos fenômenos mais inexplicáveis que eu vejo, até em pessoas que têm ali a proatividade de marcar uma mentoria, de procurar uma ajuda, é olhar e falar, vem cá, me conta o que você já pensou sobre a sua carreira. Nada. Não, eu marquei uma mentoria, eu sei que eu estou infeliz e eu preciso fazer alguma coisa. E eu acho isso absolutamente fascinante. As pessoas chegam para mim e falam, Luciano, eu estou infeliz. Por quê? Eu ganho pouco. O que mais? Eu ganho pouco. Só isso? Não tem mais nada que te move no trabalho? Aí chegou, eu estou infeliz. Porque, meu gestor não é um cara inspirador. O que mais? Não, meu gestor não é um cara inspirador. Eu falo que a gente vive num mundo corporativo em que a maioria esmagadora das pessoas não refletem sobre suas carreiras. E isso é um grande problema. E terceirizam isso para outra pessoa ainda. Terceirizam para o mundo, né? Puxa, eu não fiz nada, eu não tenho 1 hora no calendário por mês para pensar sobre minha carreira, não faço um curso, mas tudo que está dando errado comigo hoje, a culpa é do mundo. Ou do mundo, do sistema, da empresa, do capitalismo, do Luciano, do presidente, do RH, de quem for. Do político, de todo mundo. E falta a reflexão. Olhar para ele. Deixa eu respirar aqui. Deixa eu pensar. O que é a minha carreira? Quais são as coisas que são importantes para mim? O que eu tenho que fazer? Que perguntas que eu tenho que responder? E até para dar um pontapé inicial aqui em sair desse lugar de paralisia, desse lugar de ostracismo, uma das primeiras coisas que eu falo é reflita sobre uma pergunta importante. Primeira pergunta, quem você quer ser profissionalmente? Pouquíssimas pessoas sabem responder essa pergunta. O que você quer ser profissionalmente? E por que é importante a gente, pelo menos, começar a pensar sobre isso? Né? Se o Nilson vira para mim agora e fala, Luciano, mas o que você quer ser profissionalmente? Eu vou responder, eu quero ser reconhecido como um dos maiores palestrantes dos eixos de carreira e liderança do Brasil. Um dos, não quero ser o maior, não. Meu ego não é tão grande. Um dos. Olha que já por que tá é muito importante? bem, já tá carreira, muito bem. Tô lá, liderança, tô caminhando. E por que isso é importante, gente? Por que é importante eu declarar o que eu quero ser profissionalmente? Porque a gente vive num mundo de pluralidade de opções, de pluralidade de informação, de tantos caminhos possíveis como a gente nunca viu antes. E se eu não sei o que eu quero fazer, vai ser muito difícil alinhar as minhas ações e onde eu coloco a minha energia com isso. Muito difícil. Eu não sei o que eu quero fazer. Qualquer caminho vai servir. Só que, gente, qualquer caminho hoje em dia gera muita ansiedade e gera muito desvio. Eu posso ir para qualquer lado. Simplesmente trabalhar com AI, com marketing, com qualquer coisa. Vou ser um influenciador, vou gravar vídeo, ou qualquer coisa. Então, eu sempre incentivo as pessoas. Comece por essa pergunta. Quem você quer ser profissionalmente? E tudo bem se você aterrissar em 2 ou 3 opções. Eu quero ser o maior educador do Brasil, eu quero ser o VP de produtos da minha empresa, eu quero ser o melhor vendedor do meu time. Legal. E quando você chegar lá, faça a seguinte reflexão. As coisas que eu estou fazendo e colocando energia estão alinhadas com isso? Estão alinhadas com isso? Muitas vezes eu vejo, eu quero ser isso, tá, mas vamos lá, o que você está fazendo? Nada. Nada naquela direção. Absolutamente nada naquela direção. Luciano, eu quero ser um palestrante como você. Legal, o que você já fez? Não, eu trabalho aqui numa empresa. Eu acho que porque eu trabalho numa empresa, você é um bom palestrante. Cara, você podia estar mais errado. Sei lá, fazer um programa de mentoria, cria uma primeira palestra, pega uns mentorados de graça. Tem um monte de coisas que você pode fazer. Acha um palestrante que está disposto a te mentorar, vai assistir boas palestras dele, pensa nos temas, lê livros, que as pessoas que você admira. Tem tantas coisas que a gente pode fazer e alinhar com isso. Mas é uma pergunta difícil. Mas aí ele olha, o Luciano saiu daqui, foi ser palestrante, deu super certo, foi tudo... Você não sabe o que está por trás disso, né? 4 anos de construção, já. Então, 4, 5 anos de construção, sabe? De pequenas coisas, de networking, de coisas que eu tive que fazer. Mas, eu sei que é uma pergunta difícil, eu sei que é uma pergunta fácil de responder. Não consegue responder essa pergunta ainda? Puxa, Luciano, eu não consigo responder essa pergunta ainda, não tem problema. Coloca lá no seu calendário, 1 hora por semana, 1 hora a cada 15 dias, refletir sobre minha carreira. Vamos para a segunda pergunta. Se você não sabe ainda o que você quer ser, quais são as coisas que te movem no trabalho? O que é importante para você? O que te faz mexer? O que te faz pegar o crachá na mesa de manhã e ir para o trabalho? Te dá ali alegria, te dá energia. Eu falo que outra coisa que a gente não faz é entender as coisas que movem a gente no trabalho. Poxa, o que te move no trabalho? Sei lá, um ambiente psicologicamente saudável, trabalhar em determinada indústria, ter um líder inspirador, dinheiro. Super respeito quem coloca dinheiro ali na lista. Já esteve na minha lista por muito tempo. Sim. Se a gente não entender as coisas que movem a gente no trabalho, eu falo, a metáfora que eu gosto de utilizar é como se a gente deixasse de ter uma bússola corporativa, não um pin do Waze, né? Não vai dizer exatamente onde vai chegar, mas aponta uma direção.
Sim. Aponta mais ou menos para onde a gente quer Tô ir. me aproximando, tô E me não ter distanciando, isso, e não ter isso tem um custo altíssimo. Eu vou dar um exemplo que eu tenho certeza que vocês vão pensar em várias pessoas nas suas cabeças. É aquela pessoa que chega e fala, cara, eu odeio meu trabalho, eu não tô feliz aqui, eu preciso sair daqui. Aí vai lá, surge uma oportunidade. A primeira oportunidade que surgiu, agarra. Aí o cara sai da panela de água quente e cai na panela de óleo fervendo. Meu Deus do céu, esse lugar aqui é pior do que o anterior. Eu saí daquela porcaria. Acontece muito. Acontece o Enquanto tempo eu todo. É um consigo lembrar clássico de do um mundo clássico, corporativo. É um clássico do mundo É corporativo. porque é o seguinte, ele não resolveu ele. Por que isso acontece? Ele mudou de endereço. É o que eu chamo de... Em Levou vez dele junto. correr para algo conscientemente, é isso que eu quero, ele tá corre fugindo. de algo. Corre de algo. Ele corre, não, correr dele, correr para. Ele tá correndo daquilo. E quando a gente É corre de algo... comportamento de fuga e não de aproximação, né? Exato. Tá Aí fugindo. sempre vai dar errado. Então, acho que o primeiro movimento que eu deixo, né, para as pessoas refletirem são esses dois. Reflita sobre quem você quer ser profissionalmente. Não tem problema se você tiver 1, 2, 3 versões disso. Pensa se as coisas que você está fazendo estão alinhadas, onde você está gastando seu tempo está alinhado, as pessoas com que você está se relacionando estão alinhadas com isso. E se não conseguir fazer esse exercício ainda, é um exercício que vai demorar, pelo menos entende o que te move no trabalho e as coisas que vão ali te dar algum tipo de direção para onde ir. Luciano, tem uma dúvida, até uma curiosidade em tudo que você está trazendo, assim, com todas as mentorias que você faz, né, porque para mim é muito, eu sempre tirei do meu bolso, vamos colocar assim, investi muito, eu sempre valorizei muito ganhar conhecimento, né, a gente fala muito do lifelong learning, eu li o livro o tempo todo, se tem um curso que me interessa eu vou lá e faço, e assim, às vezes eu já me encarei comparando esse meu comportamento com outras pessoas, até de maneira injusta. Né? Eu falo, pô, por que a pessoa não faz? Às vezes eu não consigo entender, porque eu percebo o seguinte, eu invisto e volta, e aí eu cresço. E aí, às vezes, assim, eu tenho que explicar para a pessoa, eu tenho dificuldade de dizer isso, pô, por que você não... Às vezes eu recomendo um livro, cara, você quer isso aqui? Lê esse livro. A pessoa vai lá e não lê. E assim, é Ou um então, livro, não é? É um livro. Não tá falando de um curso de 10 mil. Não tô fazendo reais. de uma pós-graduação que você vai ficar 3 anos, não é isso. É tipo assim, cara, lê esse livro, a pessoa vai lá e não lê. Escuta um podcast. Ou escuta um que até podcast, de graça. a pessoa é de graça, perfeita. Isso aqui, por exemplo. E a pessoa não escuta. E aí, assim, ela quer, mas eu sinto que falta alguma coisa. Eu queria saber, assim, nas tuas mentorias, assim, o que é vamos dizer assim, o que não funciona é a dica de ouro. Por que dá certo? Onde dá certo, né? Mas essa pessoa tá com Big Brother em dia, viu todos os episódios do Netflix. As séries do né? Netflix tá em dia, né? O desperdício de energia hoje em dia, né? Chega a machucar quem entende o quanto isso pode ser ruim pra carreira. Já vou responder. Mas antes você falou que gosta de livro, né? Então, esse aqui é Adoro. seu. Opa, aí. Ganhou. Obrigado. Eu já tenho um, tá? Já tenho um. já tenho. Agora é minha vez. Já tem lá, esse é o seu. Pô, se eu for mais egoísta ainda com a minha carreira, né? Pô, obrigado. Pô, agora é o seguinte, se ele pedir demissão, eu vou te matar. Tá comigo, né? Wilson, quando eu falo que uma das principais dores que eu vejo hoje em dia, eu falo que as pessoas, elas são incapazes de pensar em futuros possíveis. Incapazes. Eu falo que essa ausência de conseguir imaginar, essa ausência de conseguir imaginar alguma coisa diferente, um caminho diferente, uma realidade diferente de onde a gente está hoje, ela é desmotivadora. Perfeito. Eu falo que é muito difícil você chegar para uma pessoa que está insatisfeita e falar para ela assim, lê esse livro aqui. Escuta esse podcast. Mesmo a gente sabendo que se ela ler aquele livro e escutar aquele podcast pode ser revolucionário para ela. Exatamente. E assim, um dos primeiros exercícios que eu gosto de fazer com as pessoas, né, depois de fazer as perguntas primordiais, mapear ali o que move as pessoas no trabalho, é esse exercício de imaginar futuros possíveis. É isso mesmo. Até postei esses dias, né, eu dificilmente traduzo um post, né, e posto na minha própria rede, mas o Daniel Pink fez um, que eu adoro o Daniel Pink, né, tem ótimas ideias. Né, ele postou, não é nem dele a ideia, ele postou aquele plano Odisseia, que é muito parecido com esses futuros possíveis, que eu falo para as pessoas fazer. Você conhece o plano Odisseia? Não. Ele é sensacional porque ele é muito bom para fazer com times dentro das empresas. Né? É uma metodologia que vem de um livro chamado Design Your Life, que é para tirar as pessoas desse lugar não imaginativo. Né? E ele propõe 3 cenários. Né? Ele fala, no primeiro cenário, eu quero que você imagine a sua vida da seguinte forma. Nada mudou. Você não fez nada de diferente, você não fez nenhum curso, você não leu nenhum livro. Daqui a 5 anos, como você vai estar? Daqui a 5 anos, o que você vai estar sentindo? Olha que 2 perguntas desafiadoras. Está sentindo é interessante. Né? Provavelmente o sentimento vai intensificar desse incômodo que você está hoje. E aí o segundo cenário imagina que você vai fazer alguma coisa diferente. Pode ser uma transição de carreira,
se matricular numa segunda faculdade, tentar uma movimentação interna, alguma coisa grande. Ao fazer essas coisas, imagina o desfecho delas e como você vai estar daqui a 5 anos, como você vai estar se sentindo daqui a 5 anos. E ele propõe o terceiro cenário, que é o cenário mais aberto. Imagina que não existem obstáculos nenhum. Você pode fazer o que você quiser. Que vida é essa que você imaginaria? Você vai plantar orgânicos no interior, você vai fazer uma migração de um executivo para ser um professor de uma faculdade, vai ser um influenciador com milhões de pessoas para levar suas ideias. Se isso acontecer, como você vai estar daqui a 5 anos e como você vai estar se sentindo. E eu gosto desse exercício porque ele é muito parecido com o exercício que eu faço de futuros possíveis e ele ajuda a tirar as pessoas desse lugar de paralisia. Perfeito. Desse lugar de nenhuma imaginação e levá-las para um outro lugar que é o quê? Opa, eu posso fazer uma transição de carreira e trabalhar com uma área que eu acho que eu vou gostar muito mais. E aí, eu parei esse exercício que ele trouxe, qual que é muito importante. Legal, você conseguiu imaginar isso? Quais são as 2, 3 coisas que você precisa fazer para fazer isso acontecer? Por menores que sejam. Sim. Quais são as 2, 3 coisas, quais são as 2, 3 ações que você vai fazer para construir esse lugar que você acabou de imaginar? Pode ser um livro, pode ser um podcast, pode ser um curso, pode ser uma mentoria. Faça. Muito legal. Coisa. Muito legal. Você Obrigado percebe? Obrigado pela dica, assim, até vou passar a usar isso aí, né? E o curioso, eu tinha uma leitura, Luciano, que eu usava também, que eu acho que até é parecido, né? Eu percebo o seguinte, todo movimento que precisa tirar a pessoa, tirar dessa zona de conforto, ou fazer ela se movimentar, tirar ela desse lugar de paralisia, como você muito bem colocou, eu brinco que é um jogo de promessa e preço. Assim, ela precisa pagar um preço para obter uma promessa. E normalmente o problema é a promessa não está clara. A promessa que é um pouco que você está trazendo, esse futuro possível, né? Isso que eu estou chamando de promessa. Então, assim, às vezes nós, como líderes, talvez tem que dar mais clareza, colocar mais luz na promessa, e a promessa não é uma garantia, mas é como você falou de um futuro possível. Assim, ó, talvez você fizer isso, pode ser que você chegue nesse lugar. Aí a pessoa estaria disposta ao quê? Talvez a pagar o tal preço, que é ou estudar, ou fazer uma pós-graduação, ou fazer algum movimento, ou começar a postar conteúdo, enfim, né? Porque é sempre uma briga de preço e promessa, né? Que nem eu falo dos filhos, né? Filho lá, convencer lá a estudar. Como é que você convence as crianças lá a ficarem lá na escola e tudo mais, sei lá. Vai ter que fazer algum desenho de promessa, né? Temos que falar, não, vai aí que você vai conseguir uma vida boa, temos que falar, né? Você vai conseguir ganhar dinheiro. Então, algum tipo de clareza sobre o futuro você vai ter que dar, principalmente para quem tem filho. É um exercício constante fazer essa venda, vamos dizer assim, da promessa do futuro possível para que ele seja apto a querer ir para a escola, querer estudar, né? E pagar o preço, né? Total. Eu falo que uma das melhores qualidades de um mentor, né, ou de um RH que é um mentor, RH mentor, olha que nome legal. RH mentor, é fazer com que as pessoas consigam se movimentar. Né, que eu acho que eu falo que é o brilhantismo final desse exercício, não ia falar, mas vamos complementar agora. É porque eu saio de um lugar sem imaginação e eu passo a imaginar futuros diferentes. E ao imaginar esses futuros diferentes, eu passo a agir, fazer alguma coisa, ter alguma ação. E essa ação que eu vou ter, ela vai gerar movimento. E eu falo que o brilhantismo disso tudo é que não necessariamente eu vou conseguir atingir algumas dessas coisas que eu imaginei, mas o fato da gente começar a se movimentar leva a gente para lugares que a gente sequer imaginava antes. Perfeito. Que são um pouquinho diferentes daquilo que a gente tinha imaginado, mas extremamente excitantes de lugar que a gente gostaria de estar. Legal. Então ter esse movimento é extremamente importante. Eu postei esses dias, né, tem um poeta persa de 1700 e pouco, Rumi, que ele fala, comece a caminhar que o caminho aparece. Eu falo que eu nunca escutei uma frase de efeito tão brilhante que encaixa tanto na minha vida. Começa a caminhar que o caminho aparece. Vou gravar. E por que isso é legal? Quando a gente começa a caminhar, o caminho aparece. Porque quando eu comecei a fazer isso, eu vou até contar um segredinho para vocês. Né? Quando eu pensei em sair do mundo de executivo, que eu fiquei por 24 anos, e empreender, eu achava que a única coisa que eu poderia fazer, olha só como a gente às vezes olha de maneira medíocre para os nossos talentos, a única coisa que eu poderia fazer era mentoria. Eu falava, não, poxa, aí eu vou ter que dar X mentorias por dia. Foi fazer não conta. Sei o quê, puta, vai ser difícil fechar a conta aqui, mas eu vou fazer. Aí, se eu tiver um nome melhor, eu posso cobrar um pouquinho mais. Só que olha só, ter imaginado esse futuro possível como mentor me começou a fazer algumas movimentações. Eu fiz um curso de coaching, depois um curso de mentoria, conheci algumas pessoas, comecei a escrever sobre o tema no LinkedIn, fui convidado para palestra, fui convidado para escrever fui convidado para escrever um livro. Então todo aquele movimento que inicialmente era um futuro imaginado de ser mentor, nem existe. Eu nem dou mentoria praticamente hoje. Eu faço 3 horas por semana como hobby, não como negócio. Então olha só, o movimento
para um lugar, me levou para outro ainda mais extraordinário. Um exemplo disso, eu comecei no LinkedIn em 2018 com o único objetivo de poder ter um nome mais conhecido para poder dar mais palestras. Por quê? Porque no nosso negócio de educação, tecnologia e tudo mais, dar uma palestra, você tem um palco ali de pessoas próximas que você pode vender. Então, na época, a gente patrocinava evento, dava 2, 3 por ano. E aí eu falei, para eu conseguir, em vez de patrocinar, conseguir dar palestra de graça, não é? Ser convidado, eu preciso me tornar conhecido. Então, eu vou começar a escrever no LinkedIn. Essa foi a estratégia. Hoje em dia, eu tenho um dos maiores perfis do Brasil, né? Você também. E sou convidado para palestra toda hora, tem que falar, não, calma aí, não consigo, tudo mais. Então, e é muito isso, né? Comece a caminhar, que o caminho aparece. Eu jamais imaginaria que perfil teria o tamanho que tem hoje. Muito bom. Agora, Luciano, eu queria, antes da gente encerrar aqui, a gente falou muito da importância de aprendizagem, aprender e tudo mais para ser protagonista. Só que quais são essas habilidades? Essas habilidades, assim, a cada ano tem uma lista nova, tem coisa nova que você nunca para. Como é que você é protagonista nesse mundo caótico? Né? Eu falo que a gente vive a era do apocalipse da AI. Então, eu fui em muitas palestras de inteligência artificial, né? Agora está mudando um pouco o discurso, mas muitas delas eram, não, as AIs vão comer nossos filhos com menos de 8 meses, né? Bom, todos os trabalhos vão ser dizimados, né? O mundo apocalíptico lá para frente, temos todos que aprender AI, temos todos que aprender a programar, senão a gente não vai ter emprego Skynet, no futuro. Né? Skynet, uma coisa absolutamente apocalíptica. Né? E isso tem sido muito atrelado ao futuro do trabalho. Né? E as conversas que eu tenho tido com os RHs, Richard, sobre isso vamos olhar as tendências, né? Cuidado com os momentos, com as modinhas, com o que está acontecendo agora. Fato, a inteligência artificial vai revolucionar a maneira como a gente trabalha e os RHs. Isso vai acontecer. Fato número 2, não é a habilidade principal para o futuro do trabalho. Nem de longe a habilidade principal. Vamos pegar aqui, por exemplo, o relatório sobre o futuro do trabalho do Fórum Econômico Mundial, que é o melhor estudo que a gente tem sobre o futuro do trabalho, mais de 1.000 empresas entrevistadas. Sai todos os anos. A gente teve a versão agora de 2025. Quando você olha as 10 habilidades para o futuro do trabalho, e aqui a gente não está falando Star Trek, gente, não é daqui 2060, 2080. É 2030, né? 2030, é um horizonte de 5 anos. Quando a gente pega as habilidades que já estão sendo procuradas e que vão intensificar, segundo os empregadores, para o futuro do trabalho, 80% delas, as tais das soft skills, habilidades socioemocionais, ou como eu gosto de chamar, habilidades humanas. Aí que você começa a olhar para a lista, o que tem lá na lista? Poxa, trabalhar em equipe, curiosidade, essa para mim escuta ativa, influência social, né, que a gente faz muito bem, eu e você, né, Richard? Desde o começo, liderança de uma perspectiva de liderar coisas e não pessoas necessariamente. Olha só o que está ali dentro. Então a gente está indo para um futuro. Eu passei isso para o time, eu estava pegando a colinha. Pega a colinha. Realmente só EA e Big Data é né? Mas, letramento tecnológico digital, pensamento criativo, curiosidade e lifelong learning, gestão de talentos, pensamento sistêmico, resiliência, flexibilidade e agilidade, pensamento analítico, liderança e influência social, empatia e escuta ativa e motivação e autoconhecimento. Nilson, eu estava vendo Olha só. Todos esses títulos estão no Learningflix. Tá? A gente está mapeando a tendência para isso, né? Exato. E é isso que eu tenho falado para os RHs. Então, tomar muito cuidado, porque eu sou muito convidado para dar a palestra sobre inteligência artificial. Só por causa do meu nome, eu nem falo muito sobre o tema. Eu falo dessa perspectiva de futuro de trabalho. Eu falo que a melhor maneira da gente se preparar é a gente entender essas tendências e entender que a gente já consegue ver algo que, para mim, e aqui vai entrar, né, a opinião do Luciano, é irreversível. A gente está vendo a decadência do especialista e a ascensão do generalista / alguém que domina as suas habilidades socioemocionais, os soft skills. Não tem como negar isso. Não tem como negar. Até porque o especialista está vendo a AI, né? A especialista é a AI, não tem o que fazer. A gente, né, cresceu em ambientes corporativos em que tinha lá o foda do Excel, né? Eu trabalhei com um cara do escritório, o cara era intragável, matava todo mundo, mas ninguém conseguia fazer o que ele fazia no Excel. Hoje, qualquer pessoa com domínio mínimo de inteligência artificial faz 100 vezes mais do que ele fazia. E mais rápido e melhor. E muito mais rápido, e muito melhor, e muito mais preciso. Né, outro dia, eu precisei fazer, né, eu tive sabe aqueles momentos, que você usa a tecnologia e fala, cara, isso aqui vai mudar tudo daqui 1, 2 anos. Eu precisei fazer tipo um imposto de renda secundário.
que eu tenho que fazer, porque eu trabalhei em empresas gringas, eu tenho uma merrequinha lá fora, eu preciso fazer esse documento. E aí eu falei com o meu contador, eu falei, cara, você pode fazer esse documento pra mim? Vou te cobrar R$600 a mais pra fazer isso. E eu lembrei, falei, cara, R$600 ou 3 horas do meu tempo? R$600 ou 3 horas do meu tempo? Que levam umas 3 horas pra fazer. Eu fiquei nesse dilema. Aí eu falei, peraí, eu tenho a versão paga do ChatGPT, e não sei se vocês sabem, na versão paga, ele não usa os seus dados pra treinar o algoritmo, não usa. Aí eu fui lá, desliguei, vi as configurações, tá tudo desligado, eu falei assim, ChatGPT, eu preciso preencher esse formulário, é um trabalho de mais ou menos 3, 4 horas do meu lado, só que eu não quero errar, são esses 3 documentos, você pode me dar o passo a passo pra preencher? E ainda pegou um erro que eu tinha cometido. Ainda pegou um errinho bobo, mas pegou você esqueceu $60 que teve lá de lucro, você esqueceu, você tem que pagar imposto, é pouco, mas tem que pagar imposto. E eu preenchi em 5 minutos. 5 minutos. Tá absurdo. Eu só segui lá, abri, 5 minutos. Então, olha só, gente. Aquele contador acabou de perder 600 especialista. Especialista. E eu fiquei pensando, falei, e se eu jogasse meu IR inteiro lá para pagar o contador hoje? Se eu jogasse meu IR inteiro, será que ano que vem a gente não vai ter um AGI fazendo isso pra gente? Eu acho que vai, cara. Esse ano o IR já veio preenchido pela Receita, né? Imagina ali um agente de inteligência artificial fazendo isso pra você. Vai preenche fazer. tudo aí, depois só vamos debater os pontos aqui de dúvida, de confusão. Eu já substituí minha mulher por AI. Calma que não é o que eu tô falando. Calma aí que você vai entender. Eu usava ela para fazer revisão dos meus textos, dos meus posts. Então eu fazia um post, falava, dá uma revisada aí. Agora eu pego o meu post, boto no ChatGPT, ele faz a revisão muito melhor e mais rápido e muda o humor, Então, melhora bastante. Total. Mas assim, respondendo, Richard, então, eu acho que os RHs, eu falo que precisa ter uma figura ali dentro, nos times de treinamento e desenvolvimento, que fique de olho nessas tendências. Porque vai mudar. No que vem vai ser um pouco diferente, vai ser um pouco diferente. Eu achei fantástico a perspectiva que você trouxe, se você for proporcionalizar, porque assim, nas tendências que a gente acabou de falar, e gostei muito dessa luz que você deu, assim, e AI é uma. Mas existem outras 9, né? Eu não sei se eram 9, 10, enfim. Mas você vê, tem uma chamada motivação e autoconhecimento. Então, assim, será que na pauta das empresas estão se falando de você ganhar skills de autoconhecimento, ganhar skills de motivação, ou só se fala de AI? Porque agora o AI, a inteligência artificial é um mote, né? Só que olha a importância, para mim a mais importante de todas é a curiosidade, tá? Por quê? Porque a IA, ChatGPT atual... Você vai chegar, com curiosidade você vai chegar. E não sei, isso vai mudar. Vai mudar, Daqui a pouco o ChatGPT não é um ChatGPT, é Gemini, DeepSeek, é outra coisa e tal. E se você não tiver curiosidade de pesquisar e ser um autodidata... lifelong learner. E ser autodidata. Você tem que ser responsável, tudo isso falando de protagonismo, para se desenvolver. E ninguém vai te ensinar. Eu sempre falo, se você pega um livro sobre IA, ele já está desatualizado. Porque o tempo que a pessoa escreveu, foi para a editora, e entrou na livraria, já desatualizou. Então você tem que correr atrás disso. Eu acho que isso resume muito bem tudo que a gente está falando aqui. Total. Quando fala de protagonismo, é essa importância da curiosidade. Luciano, tem uma pergunta que a gente faz em todo episódio, só para a gente fechar aqui, que é: o que é a revolução da aprendizagem para você? Te peguei de pergunta filosófica. Não, mas eu gosto desse tipo de pergunta. Eu acho que para mim, Richard, eu acho que a gente vai ter que fazer as pazes, com desaprender algumas coisas e reaprender novamente. Assim, porque a gente, pelo menos é a minha interpretação, tá? Vocês podem discordar. A gente vinha de um mundo em que a gente acumulava conhecimento. E tudo bem. Acho que isso ainda acontece em muitas instâncias. Mas quando a gente começa a olhar para o mundo do trabalho, aprendizagem dentro do mundo do trabalho, a gente vai ter que largar algumas coisas para trás. Né? Diferentemente da vida, a gente vai ter que largar algumas coisas para trás. E eu acho que vai ser muito difícil para algumas pessoas fazerem essa transposição. De entender que muitas das coisas que serviam a gente absurdamente bem no trabalho precisam ser largadas e deixadas para trás. Eu concordo. A especialidade, por exemplo, não tudo, não para tudo, nem para todo mundo, mas para algumas pessoas que eram especialistas e que aquilo era uma vantagem competitiva dentro do trabalho, imagina ter que lidar, assim, mas espera aí, como assim? Eu era o rei desse escritório, fazia um Excel que ninguém conseguia fazer, usava até pivot table, e agora tem uma máquina que faz isso. Qual vai ser minha contribuição para esse escritório? Qual vai ser minha contribuição para o mundo do trabalho? O que eu vou ter que fazer diferente? E muitas das pessoas vão ter que largar essas especialidades e vão ter que começar a pensar em, poxa, eu preciso ser um pouco mais curioso.
eu preciso entender como as ferramentas funcionam, eu preciso me conhecer um pouco melhor, eu preciso tratar melhor as pessoas, eu preciso saber escutar. Líder, gente, né? A comunicação começa na escuta para um líder, eu preciso saber escutar, eu preciso saber falar, eu preciso ter empatia com os meus colegas de trabalho, coisas que eram absolutamente ausentes até então, em algumas culturas, não em todas, mas em algumas culturas. Então, para mim, a revolução vai ser essa. Vai ser a gente desenvolver essa resiliência, essa capacidade de entender que a gente vai ter que largar algumas mochilinhas que a gente conseguiu, mas até agora, e pegar outras. Muito bom, muito bom. Faz sentido, gente? Bastante. Até a palestra do Adam Grant na TD, ele falou muito que o que vai pegar agora é a habilidade de unlearn. Unlearn. Né? É o Rethink, o livro dele, né? Rethink, Ele pensou. Pense de novo, né? Na tradução. Muito bom. Luciano, para a gente finalizar aqui, a gente sempre pergunta no final quem é o Luciano fora e dentro do LinkedIn. Eu tô tanto do LinkedIn. Quem é o Luciano do LinkedIn? Quem é o Luciano do LinkedIn? Quem é o Luciano dentro e fora do LinkedIn, né? Boa, essa é a pergunta, dentro e fora. Bom, o Luciano dentro do LinkedIn, Richard, é alguém que abraçou muito forte uma missão. E a missão é tentar levar ferramentas, boas práticas, novos pensamentos para o mundo corporativo, com o objetivo das pessoas terem um pouquinho mais de satisfação, não só por ter satisfação por si. Eu falo que um dos meus maiores sonhos é que as pessoas possam ser suas melhores versões do trabalho. Eu não acredito que o mundo corporativo permite isso para todo mundo hoje. Então, esse é o Luciano dentro do LinkedIn. Então, eu dou palestras, eu dou treinamentos, eu trabalho com algumas empresas e algumas comunidades e entidades nessa direção. Né? E tem sido absolutamente divertido fazer isso. E o Luciano fora do LinkedIn é o pai da Olivia, é um cara apaixonado por cachoeiras, é um cara preocupado com a sua própria comunidade, alguém que tenta ser participativo quando ele consegue, né? Alguém que tenta pensar um pouquinho além do seu umbigo. Né? E vou voltar para o primeiro ponto, né? Alguém que é apaixonado por passar tempo, né, com a sua própria filha. Eu falo que uma das minhas principais funções hoje em dia, tudo vem depois disso, né, é ficar com a minha filha, ver ela aprender. Ela tem quantos anos? Ela vai fazer 8 anos agora, em setembro. Ela tá numa... Legal. Cara, ontem eu fui na escola... Não, vou até ficar emocionado agora. Né? Ontem eu fui na escola dela, né, e tem uma apresentação de 2 horas sobre como foi, né, até agora. E aí botaram em destaque uma redação. Ela adora escrever, ela é obcecada por escrever. Uma redação, você fala, cara, como que isso saiu daquele pedaço de carne que fazia cocô no meu colo? Não é possível. Uma redação super consciente sobre o papel das mulheres no futebol, que os meninos não deixavam. Aí eles discutiram, fizeram uma assembleia, agora tem o horário das meninas, elas podem praticar. Uma coisa incrível, sabe? Legal. Isso, estruturada. Então esse é o Luciano fora. Ela puxou o pai, né? Essa coisa de escrever. Muito bom. Com certeza. Que legal. Muito bom, Luciano. Primeiro eu quero agradecer a sua participação aqui, aceitar nosso convite. Eu sei que o dia a dia é corrido, parar aqui para poder dedicar esse tempo é difícil. E também queria perguntar, se as pessoas quiserem entrar em contato, fazer benchmark, perguntar, ou até contratar uma palestra ou uma mentoria, como que elas te acham? Boa. Então, @Luciano Responde lá no Instagram. Estou todos os dias ali com uma maluquice, um pensamento, uma visão diferente do mundo corporativo. E o Luciano responde mesmo? @Luciano Responde. Ele responde. E ele responde mesmo. No Instagram, quase 100%. No LinkedIn tá tentando. É muita mensagem. Estou no LinkedIn também, Luciano Santos. Colocar Luciano Santos autor, Luciano Santos palestrante. Eu apareço lá no LinkedIn. E lógico, uma empresa que estiver interessada em levar uma conversa para os seus líderes, para os seus RHs, para os seus funcionários, é só lá no www.lucianoresponde.com.br que tem meus contatos, tem o meu WhatsApp e o time responde qualquer solicitação. Uma coisa curiosa, eu acompanho você já há bastante tempo, né? A frase que você falou, comece a caminhar que o caminho aparece, Luciano Responde, é porque na época você estava respondendo muitas coisas e isso gerou uma carreira. Né? E caminhando. Exatamente. E caminhando. Muito bom. Obrigado, Luciano. Obrigado. Imagina, e parabéns, hein? Parabéns pela trajetória, Luciano. Prazer estar aqui. Obrigado. Nilson, vou pedir demissão. Tô fora. Pô, depois eu ainda vou ler esse livro. Aí depois eu te trago uma depois novidade. Eu te trago aí, vou conversar com você logo depois. Que aula, né? Que aula sobre carreira. Muito bom. Faz a gente refletir não só nossa própria carreira, mas nossos funcionários, nosso papel como líder, nosso papel dentro da sociedade. Eu fiquei muito provocado pelo líder mentor. Fiquei me perguntando, estou fazendo isso? Não tá não. Não, brincadeira. Com os meus liderados, não contigo. Tá. Contigo, você se vira, pô. Você seja protagonista, pô. Tá certo. Agora, eu gostei muito no começo, quando eu provoquei a parte da vitimização, e ele falou a questão da educação, a gente nunca foi ensinado sobre carreira, né? E também a questão da pessoa não conseguir enxergar o outro lado. A pessoa está presa dentro de um
prisma ali. Do que ela acredita, do que ela acredita e você tem que tentar quebrar isso para a pessoa enxergar. Então, algumas coisas que assustam, né? A maioria das pessoas estão insatisfeitas com o seu trabalho e a maioria das vezes o principal motivo é o líder. Então, a importância de trabalhar e desenvolver o líder e todo discurso aí, todo esse trabalho de líder, mentor e várias coisas. As duas perguntas que ele faz: o que você quer ser profissionalmente e o que te move no seu trabalho, caso você não consiga responder a primeira, né? E a coisa, você está insatisfeito, adorei o que ele falou, vou repetir mais uma vez, comece a caminhar que o caminho aparece. Eu anotei também. Então não pode ficar parado. E aí, só para te complementar, Richard, uma coisa que ele começou aqui o episódio, que eu anotei aqui também, assim, falta até uma conversa prévia, né, primordial, antes de falar sobre carreira, que era até definir melhor papéis e responsabilidades sobre o assunto carreira. Então, isso já é uma grande provocação, porque todo mundo, minha carreira, mas volta, né? Volta um pouco. Qual é o meu papel, qual o seu? Qual o papel, qual o seu, né? Também trouxe da educação, né, que falta conhecimento sobre o que é carreira, a gente não é ensinado sobre isso, né, em nenhum tipo, não é nas escolas, também não é também em faculdade, enfim. E aí acaba que ninguém reflete, né, ninguém é treinado a refletir sobre sua própria carreira, e até o Luciano deu uma dica aí, separa um tempo na tua agenda aí, né, que seja semanal, quinzenal, mensal, o que você conseguir para refletir, né, dá um pause aí e reflete sobre sua carreira. E as perguntas você já trouxe, né? E também tudo isso tem a ver com resultado, né? Tanto na carreira quanto na empresa. Não tem aquela coisa entre fazer o que é melhor para a minha carreira e para a empresa. Os dois têm que estar alinhados. Não, acho que as pessoas acham que ser egoísta com a carreira é excludente a fazer o que é melhor para a empresa. E o Luciano mostrou aqui que, na verdade, não, tá super alinhado com o que a empresa também quer, né? Então a gente super concorda. Muito bom, Richard. É bom. E aí, Nilson, vai começar a escrever por LinkedIn agora? Primeiro eu vou ler o livro. Bom. Vou ler o livro. Vamos entender. Então, vou refletir. Vou refletir sobre a minha carreira. E, enquanto isso, como que o pessoal te acha? LinkedIn, Instagram? Vamos lá, pessoal. Estou no LinkedIn como Nilson Figueiredo ou Nilson Revo, que você vai me encontrar lá. E no Instagram eu estou com @nil_figueiredo. Mas, Richard, estou muito feliz com a minha carreira, tá? Estou muito feliz. Não perdi o sócio. E vocês podem me achar como @Richard Uchoa em todas as redes. E também não esquece de seguir a Revo. Somos Revo. @Somos Revo. Muito bom. E, Nilson, qual será o nosso próximo episódio? E no nosso próximo episódio, vamos falar um pouco do futuro. Do futuro da aprendizagem, do futuro do trabalho. Ou será que é o presente, Richard? Só para ficar essa pulga aqui. Não sei. E também, assim, o que as empresas não estão fazendo diante desse presente e futuro, né? Muitas empresas paradas no passado e o futuro andando, e tem muita coisa para a gente se adaptar quando a gente fala futuro de trabalho e futuro da aprendizagem. Opa. Estaremos com Mark Tawil, que é um palestrante, mentor, treinador, um grande especialista em estratégia de comunicação, e vai dar uma aula para a gente sobre esse tema, e também um amigo e um influenciador aí de LinkedIn. Então vai ser um prazer receber o Mark aqui no nosso próximo episódio para falar um pouco sobre o futuro do trabalho e o futuro da aprendizagem. Vamos lá?